Bom, pessoal, parece que a crise do Atlético escalou mais algumas casinhas. Já não bastasse a dívida alta, já não bastasse recentes problemas para pagamento de salários, problemas para pagar outros clubes, agora o Atlético se vê com um escândalo extremamente bizarro. Na sua tela, temos Daniel Vorcaro, que tem simplesmente 30% das ações da SAF do Clube Atlético Mineiro. E ao lado, temos o Fantástico, que revelou o esquema por trás da fortuna deste que hoje é um dos principais CEOs, um dos principais homens fortes do Clube Atlético Mineiro, porque foi revelado que ele não é apenas um dono, ele tem cadeira no conselho do Clube Atlético Mineiro e ele participa efetivamente do departamento de futebol. Essa informação é do Rodrigo Matos, do UOL. O que eu vou trazer para vocês aqui é algo que deveria ter sido repercutido nesta segunda-feira, principalmente na mídia de Minas Gerais, só que não acontece. Não acontece porque a gente sabe que a boa vizinhança pelo lado do Atlético Mineiro se faz muito presente. E talvez eles preferiram repercutir mais a goleada do Cruzeiro diante do Corinthians, mais a derrota do Clube Atlético Mineiro para o Lanús na final da Sul-Americana, do que do maior escândalo do futebol de Minas Gerais nos últimos anos. Não supera o que aconteceu com o Cruzeiro em 2019, não vai superar, mas talvez em termos de dinheiro, né, sujo, talvez de escândalo com crime organizado, talvez dessa o Cruzeiro tenha passado, né, o Clube Atlético Mineiro não. Já peço aquele like, hype o vídeo para esse conteúdo chegar em mais amantes do futebol, porque se depender da mídia de Minas, você pode ter certeza que não vai rolar. Bom, nação, antes de irmos para a matéria, eu preciso só relembrar algo aqui muito importante, né? Recentemente o GE trouxe uma matéria onde ele apontou que um relatório divulgou a dívida real do Clube Atlético Mineiro, que seria na casa dos 2,3 bilhões. E o Atlético precisaria de 22 anos para quitar essa dívida. Um detalhe chama atenção, aqui no subtítulo, a matéria fala o seguinte, ó, documento destaca crescimento de arrecadação em 2024, por conta do bom desempenho esportivo, mas ressalta que o clube não tem conseguido reduzir o endividamento, ou seja, mesmo o Atlético tendo sucesso dentro de campo em 24, e o sucesso é o quê? Jogou 2 finais endinheiradas, né? A Copa do Brasil dá muito dinheiro, o Atlético jogou e perdeu pro Flamengo, e a Libertadores a mesma coisa, dá muito dinheiro, e o Atlético perdeu para o Botafogo. Mesmo tendo uma arrecadação muito grande por conta desse fato, mesmo tendo uma arrecadação muito grande por ter vendido muito bem o Paulinho, ainda assim a dívida continuou crescendo bastante. O Atlético não conseguiu frear o endividamento, mesmo arrecadando muito. O Atlético nunca arrecadou tanto na história como em 2024. É o que apontou o relatório agora, né, em 2025, algumas semanas. E aí você imagina, o Atlético esse ano não teve o mesmo sucesso dentro de campo, apesar de ter jogado a final da Copa Sul-Americana. O Atlético não tem um Paulinho para vender esse ano. O ano que vem é mais um ano sem Libertadores. É mais um ano que o Atlético não tem alguém no elenco que você fala, pô, esse cara dá para vender para ganhar uma grana. O Atlético, recentemente, em 2 momentos diferentes, viveu a crise de estar com jogadores há meses com os salários atrasados. Teve jogador entrando na justiça, então tá escalando de uma maneira muito forte essa crise. E agora, o ápice, o dono do clube, Daniel Vorcaro, rapaziada, pouco se fala em Minas Gerais, mas esse cara tem 30% da SAF do Atlético, tá? Tem alguns grupos que detêm a SAF do Atlético, e o primeiro é o grupo do Rubens Menin. Esse grupo, né, dele, do Rafael, seu filho, tem pouco mais ali de 40%. Pouco mais. Depois vem o Daniel Vorcaro, que tem mais porcentagem do que, por exemplo, o Ricardo Guimarães, que aparece mais. Então, o que a gente está falando é de um cara
que detém, arredondando, 1/4 das ações da SAF do Clube Atlético Mineiro. E aí a gente teve no Fantástico, deste domingo, uma matéria revelando como que esse cara se enriqueceu e como está esfarelando tudo aquilo que ele conquistou. Vocês vão ver o que a matéria fala. Aí eu vou pedir para vocês, tá? Paciência, porque é o seguinte, ó. Eu vou dar play aqui. Vocês vão acompanhar nessa telinha. Se eu colocar em tela grande, tem uma chance gigantesca de, né, o vídeo cair, porque se trata de um conteúdo que tem direitos autorais, no caso o Grupo Globo, né? É uma matéria do Fantástico. Então, vou tentar, tá? Em alguns momentos dar uma amenizada, colocando algumas imagens paradas, mas o áudio vai estar aqui 100% do tempo. Bora dar play, bora acompanhar. No mundo de Daniel Vorcaro não havia espaço para modéstia. Escritórios monumentais, imóveis cinematográficos, festas majestosas. Tudo financiado com o dinheiro do banco que pagava retornos altos aos clientes e lucros ainda maiores ao próprio dono. Mas não era sustentável, como mostraria a investigação. Daniel Vorcaro virou bilionário nos últimos 5 anos. Mas hoje, dinheiro nenhum parece pagar o preço de tanta ambição. O banqueiro foi preso na segunda-feira pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, acusado de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Os investigadores suspeitaram que ele tentava fugir para Malta, uma ilha paradisíaca na Europa. O jatinho em que estava é avaliado em 200 milhões de reais e é só mais um na coleção de aeronaves particulares dele. Daniel é mineiro. O pai prosperou no ramo imobiliário e ajudou a igreja que frequentava, a Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, a comprar uma emissora. Foi ali que Daniel estreou na TV. Teve o apoio da família também para entrar no mundo dos negócios. Primeiro com uma editora de cursos pré-vestibular. Depois, com imóveis, trabalhando diretamente com o pai. Aos 21 anos, Daniel Vorcaro investiu num megaprojeto. Um hotel de luxo em Belo Horizonte, com 37 andares, L ponto e centro de convenções. Aposta de mais de 200 milhões de reais com incentivos da Prefeitura de BH. Mas a obra não foi sequer concluída. Depois dessa iniciativa, considerada um fracasso em Minas, Daniel Vorcaro buscou outro caminho. Virou sócio de um fundo que investia em cemitérios. Mas o negócio da vida chegou logo depois. A oferta para comprar um banco falido. A família Vorcaro já tinha feito negócios com a instituição, que foi inabilitada pelo Banco Central por fraude e rombo de caixa. Daniel chamou antigos parceiros e fez o aporte mínimo para tirar o banco da UTI. Em 2019, conseguiu a autorização para virar banqueiro. 2 anos depois, rebatizou o antigo Banco Máxima como Banco Master. Com uma estratégia agressiva, fazia parecer que o banco alcançava resultados expressivos cada vez mais. Era o que costumava afirmar em palestras como nesta no MIT, uma universidade nos Estados Unidos conhecida mundialmente pela excelência em ensino e pesquisa. Um outro item é a questão da tomada de riscos. Não existe empreender sem tomar risco. Aliás, não existe viver sem a gente tomar risco. Daniel Vorcaro tentava mostrar sucesso também pelos endereços que escolhia. O Master alugou em Miami um escritório com cerca de 2.400 metros quadrados no Brickell Plaza, um dos mais caros da cidade. Ali, ficaria ao lado de empresas como a Microsoft. Mas o escritório do Master nunca funcionou. O jornal inglês Financial Times publicou que o banqueiro também chegou a alugar um espaço no Bishopsgate, prédio comercial mais alto do Reino Unido. Arranha-céu, onde está a Apple. Mas o Master depois desistiu da locação. Nosso alvo como negócio tem que ser impactar que seja as pessoas, ou às vezes até principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. E a ascensão financeira veio acompanhada de um apetite proporcional por extravagância, também na vida pessoal. Em Trancoso, na Bahia, ele mantinha uma casa avaliada em 280 milhões de reais. Um refúgio dentro de um paraíso particular à beira-mar. Alugava o espaço para festas, mas apenas a parte de fora. Como conta este homem que trabalhou no local várias vezes e só concordou em dar entrevista sem se identificar.
uma casa, né, cheia de obras de arte de muito luxo, piscina privativa, e não podia se adentrar a casa, né, o aluguel realmente era só na área externa, chegando a cobrar mais de R$500 mil, né, pela diária do evento. Nas redes sociais da namorada, uma empresária, modelo e influenciadora, há muitos registros de viagens do casal pelo mundo. Ela não é investigada. Nesse enredo de impressionar e conquistar, Daniel Vorcaro sabia exatamente onde aparecer. No carnaval deste ano, bancou um camarote aqui na Sapucaí com custo estimado em R$40 milhões. Que no maior espetáculo da Terra, ele também pensou grande. Na estrutura de 3 andares, os convidados tinham comida de chefe estrelado, bebida à vontade e shows de artistas brasileiros e internacionais. Ficava com os amigos em um camarote dentro do camarote, onde ele escolhia pessoalmente quem entrava. Com tanta generosidade, Daniel Vorcaro mantinha muitos amigos e uma rede ampla de relacionamentos, inclusive políticos, da qual se valia para fazer negócios avançarem. E admitia isso. Tem grandes oportunidades no nosso país, mas é um desafio que você apanha todo dia. E aí tem a questão do networking, que eu acho que é uma coisa bem relevante quando você quer fazer algum tipo de empreendimento, de como que você pode criar conexões que favoreçam o seu negócio. Desde 2023, o Banco Central já apontava riscos nas operações do Banco Master. Mas quando Daniel Vorcaro tentou vender o banco ao BRB, o Banco de Brasília, um sistema de operações irregulares, arriscado e bilionário, foi descoberto. As investigações conseguiram demonstrar que havia uma estrutura complexa, né, voltada a fraudar o mercado financeiro e a mascarar essas fraudes, relacionadas a essas operações de crédito que davam sustentação para essa operação de compra e venda. Já comprovado, chegamos a fraude de perto de 12 bilhões. Segundo as investigações, o Banco Master simulou a venda de carteiras de crédito consignado falsas ou sem lastro real. E, na sequência, vendeu esses créditos para o Banco de Brasília. Todas as operações feitas pelo Banco Master eram fiscalizadas pelo Banco Central e auditadas por auditores independentes de primeira linha. Refuto por completo qualquer atribuição de fraude ao Banco Master ou aos seus gestores. No mercado financeiro, chamava a atenção a captação agressiva do banco. O Master vendia CDBs, títulos em que o investidor empresta dinheiro ao banco para depois receber a quantia com juros, pagando taxas muito acima do mercado. Com esse dinheiro, fazia apostas arriscadas em empresas frágeis e endividadas. A PF afirma que houve créditos inexistentes, documentação irregular e originação fictícia. O que a gente descobriu primeiro, que boa parte desses ativos não eram rentáveis. Segundo, e essa é a revelação mais recente, em alguns dos casos, esses ativos sequer existiam. Esse dinheiro, né, nunca foi aplicado, e aí a questão é saber por onde foi esse dinheiro. A Comissão de Valores Mobiliários apontou irregularidades também numa operação entre o Banco Master e essa pequena clínica médica em Contagem, cidade perto de Belo Horizonte. Segundo a CVM, a clínica, que tem um capital de apenas R$700 mil, emitiu para o Master notas comerciais num total de R$361 milhões entre 2021 e 2025. Em nota, a defesa da clínica afirmou que todas as operações são regulares e que encaminhou toda a documentação às autoridades. Todos os procedimentos abertos na Comissão de Valores Mobiliários em relação ao Banco Master e que são mencionados na decisão judicial são procedimentos preliminares, sem acusação formalizada. No total, 1.600.000 credores aguardam ressarcimento. Para quem tinha até R$250 mil aplicados em CDBs, o dinheiro será devolvido pelo FGC, o fundo garantidor de créditos mantido por bancos e financeiras para proteger pequenos investidores. O rombo obrigou o FGC a iniciar o maior resgate da história, R$41 bilhões. O advogado de Daniel Vorcaro também leu uma carta enviada pelo próprio banqueiro. Tenho certeza que a verdade e a justiça prevalecerão, e as pessoas que induziram a erro instituições sérias, como o MPF, a PF e a Justiça Federal, para cumprir objetivos particulares, serão responsabilizadas e o referido processo será anulado. Sobre as notícias alegando que minha viagem era uma fuga, são completamente falsas e fantasiosas.
A viagem, além de estar planejada com antecedência, como pode ser documentalmente comprovado, foi amplamente divulgada, até mesmo para o Banco Central, visto que o objetivo era minha assinatura e o anúncio de investidores estrangeiros no Master. Quem me conhece sabe que tenho honra e encaro meus problemas de frente. Neste caso, não irei descansar, até provar que não existe qualquer crime contra qualquer um e que eu fui alvo de uma perseguição e um abuso sem precedentes. A crise levou o Banco Central a decretar a liquidação extrajudicial do Master. O Ministério Público Federal classificou a conduta do banco como um dos maiores crimes contra o sistema financeiro já documentados. E tanto o MPF quanto a Polícia Federal afirmam que havia uma organização criminosa dentro da estrutura formal do banco. A equipe investigativa está debruçada na análise do material apreendido e certamente a partir dessa análise fará novas diligências para uma apuração mais aprofundada de todos os desdobramentos da ação da organização criminosa. Bom, nação, então, né, nem tudo que tá ruim que não possa piorar, basicamente, só pra gente poder concluir aqui, tá, essas informações, o que temos, né, de mais sério ligado ao Atlético Mineiro envolvendo tudo isso, é o que o G1 publicou aqui, ó. Daniel Vorcaro, preso pela PF, investiu 300 milhões na SAF do Atlético com fundo suspeito de ligação com o PCC. Empresário detém 20,2% da SAF do Galo, já foi atualizado que esse número não é o correto, tá? Chega a quase 30%. E a origem dos recursos é investigada por possível conexão com a facção. Aí aqui fala um pouquinho sobre a prisão, mas basicamente quando você vê ali no final da matéria, né? Quando fala... quando o especialista fala que muitas dessas transações não tem rastro nenhum, uma das coisas, um dos destinos dessa grana é o Clube Atlético Mineiro com esses 300 milhões que foi sendo lavado, né, de CNPJ a CNPJ até chegar no Atlético. Não é toda a movimentação do cara, claro, mas é uma parte, você concorda comigo, né? Bem relevante. Mas tá aí, nação. Tá aí a todos que vão acompanhar o vídeo, não só quem é cruzeirense, de repente quem é atleticano. Uma matéria muito importante, com pouca repercussão, que a gente tem que tratar aqui no canal com muita responsabilidade. E acredito que eu opinei pouco e trouxe mais aqui, né? Fatos noticiados, principalmente aí, né, pelo Fantástico. Opina, deixa sua opinião, deixa o like, hype o vídeo, até a próxima, tamo junto.